vamos abrir a palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João 15, nós vamos ler o versículo 16. João 15, 16. Estes assim, irmãos: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu não sei se vocês têm NVI aí, eu gostaria de, aliás, está ali na minha frente. Que bênção, que maravilha. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto da NVI? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos orar mais, irmãos? Nunca é demais orar, não é? Principalmente quando vai se expor a palavra e ouvir a palavra. Todas as vezes a gente treme quando fica aqui. É uma emoção todo culto e diferenciada, por termos a responsabilidade de podermos compartilhar um tesouro que é a palavra. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Nós estamos tendo o privilégio de podermos cultuar aqui livremente. Nessa nação, como falamos que, embora as mazelas sociais e econômicas, das quais nós te pedimos que por misericórdia possamos superar, porque o Brasil tem recursos enormes, mas nós sabemos que também temos uma bênção aqui, que é podermos cultuar livremente, podermos exercer a nossa fé, sem coação alguma, a não ser a do Espírito Santo, que agora compunge os nossos corações, para nos dobrarmos pela autoridade da palavra. Portanto, Senhor, que os nossos corações sejam mais uma vez terra fértil, para receber semente que é a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vós não me escolhestes. Irmãos, quando Jesus aqui está se dirigindo aos seus discípulos, nessa palavra que vai do capítulo 15, pega inclusive um pouco antes, até do capítulo 14, quando ele começa aquelas palavras maravilhosas em relação a uma casa que está sendo preparada, reservada, que nós chamamos de céu, não é? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí ele vai do capítulo 14, passa por esse capítulo 15, e no 16 e 17 ele continua falando aos discípulos, inclusive no 17, intercedendo por nós. Você sabia que Jesus orou por mim e por você? No capítulo 17, lá de João, está registrado que ele orou por mim e orou por você. Aqueles que hão de conhecer. Foi o texto que inclusive nós pregamos ontem, lá na Igreja Batista em Fernando Collor. Irmãos, aqui não se trata, na realidade, segundo os comentaristas bíblicos, de escolha para a salvação. Quando Jesus aqui, vocês não me escolheram, ele não está se referindo à salvação, à vida eterna, uma escolha para a vida eterna. Até porque nós, enquanto batistas, cremos piamente que é preciso arrependimento para a conversão e uma decisão para seguir a Cristo. Isso é preciso. Mas também, por outro lado, até porque temos, de certa forma, uma herança reformada, sim. Os batistas têm, né, um link, vamos dizer assim, com a teologia reformada, que diz claramente que nós fomos alcançados pela graça. Ou seja, embora eu compartilhe da minha fé e exerça a minha fé para que seja salvo, mas eu sou salvo exclusivamente, única e exclusivamente pela graça. E nesse texto Jesus não está se referindo à salvação, ele está se referindo ao exercício de ministério, como nós podemos chamar. Aqui é uma escolha que ele faz para servir. Servir o reino de Deus, servir a Cristo, servir aos outros, servir ao mundo, servir à igreja, serviço, ministério. E antes, no tempo de Cristo, e até um pouco antes da antiga Grécia,
Os discípulos eram que escolhiam. Quando os pais não faziam isso, porque muitas vezes eram os pais, ou o pai, não é? Que fazia a escolha do tutor para o filho. As escolas ainda estavam muito incipientes nesse tempo. Aliás, escola é algo da modernidade, no padrão que temos hoje. Então, os tutores eram que ensinavam latim, não é, grego e outros tipos de artes aos seus pupilos. Então, eram os discípulos que escolhiam os seus mestres. E Jesus vem aqui e diz, olha, embora os discípulos escolhem os seus mestres, comigo é diferente. Porque sou eu que estou escolhendo vocês. Sou eu que estou comissionando vocês. Sou eu que estou chamando vocês. Então, o primeiro aspecto nesse texto aqui é o que nós podemos chamar de chamada. Uma chamada para servir, uma chamada para poder trabalhar no reino de Deus, e é trabalho mesmo. Hoje a consolidação das leis do trabalho, ela faz inclusive um grande arcabouço, vamos dizer assim, em relação àquilo que é trabalho e os diversos tipos. Inclusive nós pastores, não é, pastor Flávio? Não é um trabalho como muitos às vezes podem estar entendendo, porque é um ministério. Mas o sentido é de chamada. Jesus nos chamou, e chamou não apenas a pastores, a missionários, missionárias, a líderes, a diáconos, diaconisas. Ele aqui está chamando todos os discípulos. Foi discípulo de Cristo, ou está entrando no caminho do discipulado, dizendo, eu vou seguir a Cristo. Porque ser cristão é justamente isso, ser um seguidor de Cristo. E não simplesmente ser um adepto de uma religião. É o seguidor de Cristo, aquele que faz e que vai seguir os passos do seu mestre. Jesus aqui está chamando. Eu estou escolhendo vocês, eu vos escolhi e vos designei. Ou seja, a chamada é dele. E ele está chamando cada um de nós aqui, desde a criança que está me ouvindo agora, até o de mais idade. Chama a todos. E chama, irmãos, de forma muitas vezes tão clara para servi-lo, que nós não temos outra opção, se somos crentes, se não fazer parte o serviço da nossa vida, do nosso dia a dia. E de diversas formas, como nós vamos ver aqui. Mas o primeiro aspecto é a chamada. Deus está comissionando a todos nós aqui para servirmos em sua obra. Em sua obra. O segundo aspecto aqui é que ele vai nesse texto e diz, olha, eu escolhi vocês e designei vocês, estou enviando vocês para que vocês vão e deem fruto. Vocês possam dar frutos. Frutificar. É o que nós chamamos também aqui daquele resultado, depois de podermos atender a chamada dele, naturalmente somos chamados para frutificar. Eu acho muito interessante quando Jesus usa a metáfora do fruto, porque o fruto, ele tem aspectos, e as árvores frutíferas, que se assemelham muito bem à vida cristã e ao crente. Como já pregamos aqui em outros momentos, quando os salmistas também, eles fazem o aporte às árvores. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E ele vai no Salmo 1 e em outros salmos, trabalhando, lá embaixo ele diz, ele será como a árvore frutífera. Uma árvore frutífera. E lá em Jeremias também, no capítulo 17. E em outros textos das Escrituras. Nós percebemos, irmãos, aqui que somos chamados, então, para frutificar. Para frutificar. Se crente, verdadeiramente crente, não está frutificando, tem algo errado com esse crente. Tem algo errado conosco, irmãos.
Porque nós fomos chamados, naturalmente é próprio da árvore. Quando ela é frutífera, ela frutificar, ninguém fica ordenando a ela, dizendo, mandando que ela possa frutificar, porque é próprio dela. É como os nossos filhos, nós não pedimos a ele e nem damos palavra de ordem para que eles cresçam, naturalmente vão crescendo. Eles vão se desenvolvendo. Aquela menina que você pegou no colo e amamentou ou não, mas que a viu crescer, aquela sobrinha, aquele sobrinho, hoje eles já passaram da sua altura. E você às vezes nem tem me pegar no colo mais, que você não consegue. Cresceram naturalmente. Faz parte da vida, como faz parte da vida cristã. Frutificar. Eu vos chamei para que vocês deem fruto. Fruto na obra de Deus. Quais são os frutos da obra de Deus, pastor? Os frutos da obra de Deus, todos eles redundam primeiramente para a glória de Deus. Não para a nossa glória, não para a glória da igreja. Tem muito ministério, eu diria muito, não são alguns não, muitos ministérios eclesiásticos, religiosos, que estão trazendo ou querendo trazer a glória para si. Trazendo para si uma glória que não pertence. Por isso que muitas vezes quem se aventura nesse caminho, o próprio Senhor, que é detentor de toda a glória, faz com que a própria postura de determinados segmentos religiosos, eles tenham as suas implicações, porque a glória deve ser dada a Deus. Quando frutificamos, não é para dizermos e esbanjarmos em alto e bom som de que nós somos a maior igreja ou a melhor igreja, e que temos isso e que temos aquilo. Mas a glorificação primeiramente é para o Senhor. Quando frutificamos, nós abençoamos o outro, irmãos. Abençoamos o outro, nós nos edificamos. Quando cantamos aqui, eu fico olhando e digo, meu Deus, que voz bonita dessa menina. E desses que cantam aqui, e que louvam e que nos impulsionam, porque o momento de canto, de adoração, não é para que nós possamos ouvi-los, mas que cantemos com eles, é esse o sentido que eles fazem. E quando eu estou pregando aqui, eu espero alcançar o seu coração, produzindo frutos para que nós possamos, de maneira mútua, nos edificarmos. Esse é fruto. Exortarmos uns aos outros em amor, isso é fruto. Crescermos na estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo, isso é fruto. Podermos divulgar, espalhar a semente boa do Evangelho, independentemente do solo que ela caia, porque infelizmente haverão solos duros, com espinhos, que as pessoas ouvirão a palavra, mas elas não prosseguirão, elas não terão a absorção total da palavra. Quem sabe alguns, como nós conhecemos, e eu espero que ninguém aqui esteja nessa condição, até se alegram, primeiramente, até fazem celebração e uma espécie de triunfo em relação quando adentram nos caminhos de Cristo, mas a porta é apertada, as aflições são grandes na vida cristã, e aí depois se diz, é isso, então eu não vou querer, porque eu não vou querer um caminho que tenha um Deus tão poderoso como eu canto e que me permite passar aflições como nós passamos. Uns mais, outros menos. E os que estão passando menos, em nome de Jesus, olhem para os que estão passando mais. No dia desse domingo, a 15, dia 21, já posso adiantar, Raquel? A Miseb vai prestar uma homenagem aqui a idosos que se foram. 18. E nós tivemos gente querida, jovem. Quando eu vejo Sandra ali, nosso coração enche de alegria, porque nós percebemos, vocês pais, poderem, diante da perda, me permitam isso, eu não quero mexer com as suas emoções,
celebrando ao Senhor aqui, cantando dominicalmente conosco. Vocês estão pregando para mim, para essa igreja. Quando eu visualizo aqui claramente, gente que teve perda de gente querida. E quanto mais se vive, mais a gente se apega. De pais, de avós, de irmãos em Cristo. Olha, irmãos, aqui na mente desse pastor ainda não caiu a ficha, como a gente diz, de algumas perdas. Porque os dias estão sendo intensos. Para mim, foi domingo ontem, pastor Flávio. E quando eu percebo, já é domingo de novo, a intensidade, a celeridade. Mas aqui às vezes ainda não caiu. E a gente vai sentindo a ausência. Então, quando você estiver sofrendo, você olhe para alguém que está sofrendo muito mais do que você, embora sofrimento, cada caso é um caso mesmo. Isso é fruto. Quando nós percebemos que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. Por isso a importância do congregar. Por isso a importância de estendermos a mão. Por isso a importância de estarmos juntos. Talvez eu como pastor, nós como pastores, não temos lhe dado a devida atenção, meu irmão. Nesse rebanho que Deus nos confiou. Mas em nome de Jesus eu vou lhe dizer, se você estiver passando uma aflição tal, que precise da mão desse pastor e do ombro desse pastor, como eu não posso saber se você não disser, ui, pastor, está doendo, vem aqui. Diga isso. Porque o que eu estiver fazendo, eu paro na hora, nós paramos, somos orientados a acessar tudo, para poder lhe atender, isso é fruto. Eu fiquei, me desculpa a expressão, maluco, doido, lá em Natal, numa convenção que tivemos há 2 anos atrás, quando eu tomei conhecimento que a irmã Cristina Amaro tinha falecido. A família me comunicou e eu lá, eu digo, pronto, vamos fazer as malas, Sônia, e vamos voltar, ou você fica aqui, eu vou. Mas eu tenho que ir, eu tenho que ir. E comecei, já sabia já a distância de carro, mas ainda me aventurei a vir. Foi quando percebi que não chegaria a tempo. Vamos ver, passagem de avião não se tinha. E foi quando eu pude aquietar o meu coração e dizer, pedir ao pastor Jabicílio, que prontamente atendeu, porque acho que você estava em férias, Flávio, naquele período, pudesse estar presente. Isso é fruto. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto que permanece é um fruto duradouro. Não é a minha área, mas nós temos irmãos aqui, irmãos, aliás, irmãs, eu não sei se tem algum irmão nutricionista, se tiver, parabéns. Mas irmãs aqui que militam nessa área da nutrição, não é? Frutos, eles duram poucas semanas, não é? De forma condicionada, refrigerada, talvez 3 semanas. Outros, muito menos. É algo que você compra, e se for como acontece lá em casa, se a gente não usar logo, deixar fora da geladeira, eles vão apodrecendo. E o que é que Jesus quis dizer com esse fruto que permaneça? Uma vez que fruto, ele apodrece naturalmente, são frutos duradouros. São frutos que permanecem, não no sentido de que eles venham a perder o seu sabor ou apodrecer, quando Jesus está colocando aqui. Mas que as nossas ações, elas sejam ações que tenham o reflexo claro e nítido de uma ação que dure e não temporária. No primeiro aspecto, isso. O que eu vier a fazer no reino de Deus, eu não faça momentaneamente. E mais ainda, que o meu frutificar no reino de Deus não seja só o frutificar em algumas épocas, em alguns tempos, em alguns momentos. Porque nós seres humanos,
Nós somos tendenciosos de que quando tudo vai bem, aí a gente celebra, não é? É natural, e celebre mesmo. Quando tudo vai bem, quando a saúde está boa, quando tem talvez não o dinheiro que você quer, mas tem o dinheiro para pagar as contas. Quando os filhos estão bem, os netos estão bem, quando o casamento está bem, quando as coisas estão como nós chamamos de normalidade, nós celebramos. Mas quando as coisas começam a apertar o cerco, irmãos, e algumas dificuldades, eu já disse aqui, reitero, parece que os problemas, as adversidades, que são comuns à vida, mas parece que eles conversam com os outros lá, e dizem, olha, vamos agora de rolo, sabe? Parece um mover de uma onda, vai em uma, vem duas, quando você está tentando se levantar, vem uma terceira, quando vem uma quarta, se você não tiver cuidado, você vai embora. Porque às vezes é assim. E como fruto que dure? Jesus está dizendo, ô meu discípulo, minha discípula, frutifique em todo tempo. Não fica olhando se vai chover, se vai fazer sol, não fica olhando se está esse momento tão difícil para você, que em vez de você frutificar, você que está precisando de apoio, de adubo, não é? Dos recursos necessários para que você possa frutificar melhor, isso é importante também. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que em todo tempo nós devemos frutificar. Em todo tempo. Que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Fruto que deixe um legado. Fruto que deixe uma história. Fruto que, embora depois você vá e passe pelos locais, não vou nem falar de morte, mas que você passe pelos locais, pelos ministérios que você atuou, e você deixe uma história. Você deixe uma história. Me permita. Um colega meu disse, Paulo, por que é que você não fala também na história dos pastores, um pouco da sua história? Eu digo, porque eu preciso estar preparado, se não tiver vivo, espero que os meus filhos ouçam. E os que eu estou vendo hoje como crianças e alguns jovens, falem, contem a história desse momento nosso aqui, olha. Desse momento nosso. Porque nós contamos a história deles. De vez por outra eu estou lendo e relendo sobre a história dessa igreja. Irmãos, maravilhosa, bonita. Bonita mesmo, um marco em nossas vidas. Um fruto que permaneça. Porque tem alguns até que começam tão bonitos, irmãos, a vida cristã. Tão esplendorosos. A flor desabrocha, alguém olha e diz, puxa, que fruto maravilhoso vai ser. Mas depois, por causa dos verões, por causa das dificuldades da própria vida, por causa das brechas que vai se dando na vida, eles acabam, como nós chamamos, pecos. Frutos pecos, e fruto peco é uma decepção. Porque quando ele não cai da árvore, quando você vai pegar, você já olha uma parte danificada e quando parte está podre por dentro. Ou uma parte até boa, mas uma outra parte, quem sabe, maior, que não presta. Fruto que permaneça. E aí nós chegamos ao final do versículo, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É preciso aqui lembrar de que Jesus não está dizendo, olha, não está dizendo isso. Você vai ser chamado, você vai frutificar, um fruto que permaneça, e depois você pode pedir tudo que o Pai vai lhe atender. Isso o versículo não está dizendo. Mas pastor, não é isso que eu estou lendo aqui? A fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É isso que está escrito. Mas a interpretação disso. Por isso que Bíblia é interpretação, muito de interpretação.
Às vezes a gente tem que ler e dizer, não, é isso mesmo. Matusalém viveu 900 e tantos anos e pronto, acabou. E eu tenho que crer dessa forma. Mas em outros textos eu preciso do sentido do texto. Eu preciso do contexto. Para que eu não crie daí uma interpretação equivocada e quem sabe Deus nos livre e guarde uma heresia. O que é que Jesus está dizendo aqui? É uma coisa ligada à outra, irmãos. Embora eu e você, nós podemos pedir sim. Tudo quanto nós possamos pedir diante de Deus, em nome de Jesus, e segundo a vontade dele, ele nos atende. É isso mesmo. Só que aqui nesse versículo, ele está dizendo, olha, vocês foram chamados para frutificar, fruto que permaneça, e nesse exercício, vocês vão pedir tudo ao Pai, e Ele vai conceder. Ou seja, Ele está dizendo, no frutificar, no agir, no servir, podem pedir. Está tendo pouco obreiro para a seara, quando Jesus olhou e disse, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos. O que foi que Ele disse? Rogai. Interessante que Ele não disse, olha, prepara o bolso de vocês, contribuam muito, que é bom contribuir, é claro. Nós estamos numa campanha, vejam aí as estratégias de você poder alcançar as pessoas, chame os especialistas que trabalham com as emoções e que outras áreas do entendimento humano, para que vocês possam então fazer o cumprimento da missão. Não. Eles roguem ao Senhor da seara. Irmãos, nós não queremos e nem devemos maximizar o poder da oração, tá certo? Por quê? Porque a oração não é tudo. Se escandalize não, mas a oração não é tudo. Quem é tudo? É Deus. Deus é tudo. Deus é poderoso. A oração é o canal, é a ferramenta que nós já sabemos de cor e salteado para pedir a Deus tudo quanto está sob espectro da vontade de Deus. Alguém já disse que só existe uma coisa que nós não podemos alcançar, é o que está fora da vontade de Deus. Aí você pode espernear, pular, chorar, e você vai pedir, e Deus vai dizer, não, para o seu próprio bem, eu não vou lhe dar. Para o seu próprio bem, você nem sabe. Mas se eu lhe der isso aqui, você não vai nem saber lidar. Você está pedindo agora, você não sabe o que você está pedindo. Então, ele está aqui dizendo, olha, peçam tudo quanto ao Pai vocês necessitarem, Ele vai conceder no exercício da frutificação. Eu já contemplo pelos olhos da fé, como disse certo pregador, gente fazendo oração, Senhor, me dê um pouco mais de paciência para eu frutificar melhor. Está difícil a coisa. Lá em casa, me dê um pouco mais de graça. Me dê mais amor, Senhor. Me dê mais fé. Eu canto a fé, mas não estou vivendo a fé. Me dê esperança, Senhor. Esperança, inclusive, para eu entender que o meu Brasil, embora nessa situação e nesse contexto, é aqui que o Senhor me quer, mesmo que eu tenha condição de sair dele, mas eu tenho esperança. Me dê mais, Senhor. Me dê mais sabedoria de lidar com os meus filhos. Ele antes não respondia, mas agora está olhando assim para mim e querendo me peitar. Querendo peitar o pai e a mãe. Dizendo palavras que machucam. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê um pouco mais de autoridade. Para no momento certo exercê-la. Peçam tudo o que vocês necessitarem ao Pai, e Ele vai conceder no exercício de frutificar. A oração da Piba. Senhor, nos dá um avivamento, nos dá um quebrantamento, nos dá um arrependimento, nos dá mais palavras de amor uns com os outros. Batiza-nos, Senhor, nos imerge no amor um pelo outro. Por mais que a gente não concorde às vezes com a postura do outro, mas que a gente, em vez às vezes de criticar, a gente ore. E em amor fale e converse. Porque o Senhor Jesus disse que era para amar os inimigos, aliás. E eu estou com dificuldade de amar discípulos. Irmãos, dá-nos um amor
cada vez maior por ti mesmo e pela tua obra. Peçam tudo quanto vocês necessitarem e o Pai vai conceder. O Pai vai conceder. O Pai vai dar. Que a graça de Deus possa completar essa mensagem dessa manhã em cada vida a partir da minha. Amém? Vamos então orar, já que a gente falou de oração. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que texto maravilhoso, mas desafiador para nós, porque nós reconhecemos, às vezes, como nós estamos distantes disso, mas o Senhor empurra para que nós possamos chegar à posição que o Senhor deseja que a tua igreja e cada integrante dela esteja. Portanto, Pai, muito obrigado, porque mesmo diante das nossas imperfeições, tão frágeis, às vezes querendo viver uma vida independente, uma vida cristã sem oração, sem graça, e o Senhor nos chamou para servir. Senhor, que o nosso fruto de fato permaneça, Senhor. Que ninguém aqui venha a ser fruto peco, mas dá-nos frutos sadios, saborosos, deliciosos. Que ao nos aproximarmos das pessoas, elas sintam, por tua graça e misericórdia, a beleza de Cristo, percebam a beleza de Cristo em nós. E nós pedimos, ó Deus, nós pedimos os frutos e os dons do teu Espírito Santo para esta igreja. Dá-nos, Senhor, cada gomo desse fruto. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Dá-nos, Senhor. Dá-nos os dons espirituais tão importantes para o exercício do serviço. Muito obrigado porque o Senhor nos presenteou aqui com gente que tem ministérios diversos, diferentes, e às vezes um com mais de um dom. Oh, glória ao teu nome. Louvado seja o Senhor. Edifica o teu povo nessa manhã, Pai. Completa essa mensagem, Pai, em nossos corações, por tua misericórdia e graça. E que nós possamos completá-la, a mensagem, servindo melhor, servindo até o fim, servindo com frutos que permaneçam, para a glória tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.